primeira carta de Pedro, que na época em que os cristãos estavam sendo perseguidos, né, havia toda uma mobilização entre os apóstolos para incentivar os novos cristãos. E tudo isso, todas as vibrações positivas, as orientações, eram um bálsamo, né? Porque naquele momento em que havia toda uma verdadeira caçada aos cristãos, né? Havia o quê? Muita ansiedade. E é justamente sobre isso que Pedro vai trazer na sua carta aos irmãos cristãos daquela época, dizendo o seguinte, no ponto 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma carta bem extensa, quem puder pesquisar e ler, né, ele vai trazendo várias orientações aos companheiros, né, que pudessem confiar, que pudessem não se amedrontar pelo que estava acontecendo, e confiança. Quando ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é o que? É você abrir mão do medo, né, de toda a sensação que eles estavam vivendo naquele momento e confiar que tudo estava nas mãos de Deus. E é mais ou menos isso que Emmanuel vai trazer para nós hoje, nesse seu texto, muito interessante, para a gente refletir. Se a gente for observar, antes de entrarmos no que Emmanuel nos traz, quando nós percebemos a nossa vida cotidiana, nós vemos como no dia a dia nós estamos de frente com a ansiedade. Os fatos, e no Brasil nesse momento e no mundo, né, sendo balançado pelas crises econômicas, gerando muita ansiedade. E o que é ansiedade? Antes que a gente entre no texto propriamente dito, o que é ansiedade, né? A ansiedade é a gente vivenciar algo, se ocupar de algo antecipadamente que ele ocorra. É viver pensando no que vai acontecer mais amanhã, mas ainda estando no hoje. E isso traz toda uma sensação ruim para o ser, não é? Traz um desconforto, traz uma angústia. E da ansiedade nós temos no meio da psicologia os transtornos de ansiedades que se deparam dessa passagem de limite. Porque se a gente for ver, é até, vamos dizer assim, natural termos um pouco de ansiedade. Estamos esperando um familiar que vem fazer uma visita e nós ficamos ansiosos, um pouco ansiosos com aquilo. Né? Ou se estamos estudando para o concurso, estamos esperando a prova, ou estamos no dia da prova, ou vamos iniciar um emprego novo, é natural que haja em nós um certo conflito interno, né? Energias que estão ali se movimentando, que nos causam um pouco de ansiedade. Mas quando a ansiedade ultrapassa esse limite natural, ela realmente traz um desconforto na vida, porque aí eu vou estar vivendo sempre antecipadamente. Eu vou me ocupando de algo e dando um valor àquilo que irá acontecer daqui uma semana, daqui um mês ou daqui a alguns dias, e eu já me ocupo, né, com os pensamentos e com o comportamento de aflição. E aí a ansiedade sai do que seria o natural de sentirmos. E aí tem os medos, os pânicos e toda a demanda de ansiedade, as ansiedades generalizadas, que é um verdadeiro sofrimento para quem passa, não é? Porque não consegue lidar com o hoje, vive sempre no futuro, na preocupação do que vai acontecer. Então, dando esse conceito geral para que a gente possa entender o que é ansiedades, Emmanuel começa nos trazendo, né, Queiroz? Primeira carta de Pedro, né? Capítulo 5, versículo 7. Ele pega esse trechinho aqui, lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Emmanuel principia dizendo o seguinte: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Isso é muito, muito forte, né, Mary? Porque a gente, no nosso dia a dia mesmo, jamais a gente para refletir a respeito de algo que é tão corriqueiro, que é tão usual no nosso dia, como é a questão da ansiedade. E ela, como Emmanuel diz, ela é capaz de proporcionar condições para crimes. E esse sentimento jamais edifica algo de útil na terra. Então, a gente vê que, como nesse aspecto do dia a dia, a gente leva pouca consideração naquilo que nos acomete. E a gente reflete também, meu Deus, como nós nos conhecemos pouco. Né? Como nós nos conhecemos pouco. Porque, sim, no meu ver, eu queria que você colaborasse comigo nesse pensamento, nós somos ansiosos porque justamente nos desconhecemos profundamente. Ou eu estou errado? Sim, porque a ansiedade, né, ela é uma busca por termos, na verdade, a base da ansiedade está o medo. Então, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo. E aí a gente vai ocupando a nossa mente sobre algo que acontecerá e que a gente não tem o controle. Na maioria das vezes, as grandes questões estão de que o ansioso ele quer controlar, né, o resultado, ele quer que saia um pouco do jeito dele. Então, o medo de não dar certo, ou seja, se eu estiver no controle e organizar aquilo de certa forma que eu fique seguro, eu vou ficar tranquilo, mas não consegue. Então, de fato, as bases da ansiosidade estão no desconhecido. Porque o que gera o medo? O desconhecido, aquilo que a gente não conhece. Então, como a gente dá muito pouca ênfase à questão do nosso autoaprimoramento, que é o conhecer de si mesmo, efetivamente nós nos tornamos seres ansiosos. E olha como isso é ruim, né? Proporcionador de crimes e de nenhuma edificação útil. Nenhuma edificação útil. Porque às vezes a nossa mente ela está tão presa na preocupação, porque a gente tem que ver que a preocupação e a ansiedade elas estão andando juntas, né? Então a nossa mente fica tão cheia de preocupação, ou seja, estamos ocupados previamente, que muitas vezes a gente não vai ver as opções que temos de resolução, de soluções para aquilo. Sim. Porque estamos no desconforto, na angústia, no mal-estar, né, no desequilíbrio. Alguém no desequilíbrio consegue encontrar a saída? Não. Para que eu busque a saída, eu preciso primeiro me equilibrar para ter um olhar mais amplo das opções que eu tenho. Né? Então, se você se preocupa com algo e toma isso tem uma proporção, muitas vezes, de coisas que não está na sua condição de resolver. Mas você vai entrando, né, nesse cenário de catástrofe, né, e de certa forma essa preocupação torna-se um problema sério. E daí ele diz, há pessoas que não conseguem, estão tão ansiosas no dia a dia, tão ansiosas, já acordam ansiosas, não conseguem dormir, relaxar, e isso vai adoecendo. O ser vai adoecendo. Por que nós temos tantas doenças hoje chamadas doenças autoimunes? São doenças
que o próprio organismo vai entrando em guerra contra ele mesmo. Às vezes, altos níveis de ansiedade. E como Emmanuel fala, né, invariavelmente o homem precipitado, né, o ansioso, ele é precipitado, ele age por impulso, ele conta com todas as probabilidades contra ele mesmo. Exatamente. Porque eu trabalhar fora do ritmo. Que seria um ritmo natural, né? O ritmo de dar o tempo ao tempo. Exatamente. E tem um livro que eu aconselho, assim, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre ansiedade, que é o Homem Integral, né? De Divaldo, psicografia de Divaldo, o espírito Joana de Ângeles. E ele tem, na primeira parte do livro, ela vai falar sobre os fatores perturbadores. Então ela traz sobre rotina, medo, solidão. E o terceiro item que ela vai trazer é justamente sobre a ansiedade. E é bem interessante a gente ir entendendo como nós somos fáceis a entrar no nível de ansiedade, né? A própria nossa vida, essa vivência, essa rotina muito agitada que nós temos, né? E isso faz que a gente assuma um comportamento ansioso que vai nos desgastando. Então, Joana vai trazendo um pouco, né? E aí ela diz que esse desgaste vai dando origem a todo um processo enfermiço que nos consome. E uma coisa curiosa, né? Como a gente, nesse processo de se perder, de distanciar-se da origem, distanciar-se do que é natural, que proporciona todos esses desmandos, essas angústias, né? Essas inquietações, essas preocupações, esses crimes, como diz Emmanuel, é algo curioso, porque olha o que Emmanuel diz no parágrafo seguinte: porque nós literalmente esquecemos de observar a natureza. Esquecemos que somos natureza também. Olha que interessante o que ele diz aqui, Mary. Opondo-se a essas inquietações angustiosas, né? Falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Como a gente tem a ganhar observando com mais atenção essas coisas, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente sabe que do jeito que o mundo está hoje, a gente tem motivo de sobra para estresse, a gente tem motivo de sobra para irritação, mas também eu tenho motivo de sobra para me alegrar, para me ver feliz, para me conscientizar, para ter oportunidade de fazer diferente, para aprender. É o ângulo de visão diferenciado que a doutrina espírita nos dá, que a natureza pode propiciar naqueles momentos em que a gente dá aquela fugidinha, né? Mesmo que seja dentro do apartamento, mesmo que seja no quintal de uma casa, mas observar, né, o vento, quem tiver oportunidade de observar uma árvore, até um inseto que vai passando, né? Você poder plantar uma sementezinha de uma fruta, de um legume, de um vegetal qualquer, e ter uma oportunidadezinha de observar aquele processo, aquela transformação, aquele transbordar de vida. Então, tudo isso são fontes de meditação. A natureza, ela tem esse quê? Porque ela está centrada em Deus. Na medida que nós, seres humanos, vamos adquirindo a questão do livre-arbítrio, a gente vai se achando dono do mundo, dono de tudo, e a gente vai um pouco que perdendo esse contato com as coisas naturais e, logicamente, com as coisas de Deus. E é esse o de mantê-lo. É essa a proporção desregrada
que nos faz invariavelmente, como diz Emmanuel, adquirir essas angústias, essas lamentações. Né? Então, é algo realmente muito, muito bom, muito salutar a gente se ver nesse processo de interdependência. Né? O que eu faço, eu tenho que pensar no que afeta. Né? O que eu respondo, eu tenho que prestar atenção no que está sendo colocado em evidência, porque a resposta será uma resposta sempre viva, que pode ser salutar e pode ser também não favorável. Aí o que é que a gente vai preferir sintonizar? Né? A gente saindo dessa base de ansiosidade, como Pedro diz assim, lançando, né, essa nossa ansiosidade naquele que é mestre, naquele que é o padrão, naquele que é, como Joana nos mostra no livro do mesmo nome, o homem integral. Não é jogar lá e deixar, não. É verificar essas situações do nosso convívio, do nosso dia a dia, na disposição de uma excelência como Jesus, na resposta que Ele tem a nos mostrar para esses anseios, para essas dificuldades que nos acercam. E essas respostas, aquele que está atento, aquele que tem olho de ver, ouvido de ouvir, ele só tem a usufruir. Né? Aí a gente vê como, né, a gente vai justamente buscando esse processo. Porque chega um momento que a gente se cansa. Não é, Mary? Chega um momento que a gente dá uma parada. E se não for assim, aí vem estados mais patológicos, mais dificultosos da trajetória, como é a questão da depressão. Né? E muita depressão também leva à perda, inclusive, da vida. Tem muita gente que chega ao suicídio. E as estatísticas de suicídio, principalmente nesses países mais acelerados, nesses países ditos de primeiro mundo, né, são altíssimas. Porque justamente esse contato com o que é divino, com o que é essencial, com o que é natural, ele se perde com mais ênfase. Não é isso? E nosso irmão Vamberto aqui colabora mais uma vez, lembrando de Roberto Chianechik, né? Não sei nem se a pronúncia é essa mesmo. No livro dele chamado, ele diz Problemas, cada vez que você resolve uma situação, descobre competências que nem imaginou possuir. Fantástico. Ele, o autor, enfatiza que problemas são oportunidades. Podemos aproveitar para transformar a ansiedade em ação construtiva, pois cada dia é uma nova oportunidade. E que bênção! E que bênção! O que é interessante nessa fala aí do nosso amigo Vamberto, trazendo o grande Roberto, escritor, né, que trata muito dessas questões, a gente percebe que nós temos muito medo dos problemas, né? Quando vem, porque na verdade, se a gente trocar a palavra problema por desafios, né, teria uma outra conotação, porque o desafio nos coloca a olhar para dentro de nós e ver as nossas potencialidades, e se não a temos, buscarmos desenvolvê-la. Porque hoje a inteligência ela é multifatorial, não existe só um tipo de inteligência. Hoje nós temos vários tipos de inteligência. E quando estamos diante de um problema, é nos colocado um desafio para as nossas inteligências serem desenvolvidas. Hoje não, né? A gente descobriu que é assim, né? Sim, hoje, isso, a descoberta hoje. Né? Com certeza. Porque o Pai já nos fez perfeito. Agora, né, a gente tem que se reencaixar nesse processo. Se redescobrir, a verdade é essa, a gente tem que se redescobrir como um ser
de essência divina, para que todo o processo se dê de forma mais rica. Exatamente. Continuando, Queiroz, Emmanuel vai justamente dizer isso, né? Que se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe pode oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Está aí colaborando justamente com essa fala de Vanberto, né? E Joana, ela traz uma coisa muito interessante nesse livro que eu disse para vocês, vou repetir. E antes, antes de você aprofundar aí, tem um parágrafo anterior que a gente deu uma puladinha. Sim, porque ele falou mesmo. Da natureza, aí logo oportunamente Emmanuel diz: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Olha bem. Muito interessante. Olha o foco do que é uma pessoa com ansiosidade. Exatamente. É um ser perdido, né? Exatamente. E aí, Joana diz o seguinte, no seu livro, O Homem Integral. Ela diz o seguinte: a análise cuidadosa que colabora justamente, era esse ponto, eu que pulei, que era esse ponto mesmo que você trouxe, que está ligado ao de Joana. Então, Emmanuel diz o seguinte: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador, mas do desesperado. E sem remissão. Ou seja, sem oportunidade de ser feliz, sem oportunidade de solucionar o problema. Exatamente. Aí o que é que Joana nos diz? A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. As ideias espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se examinará. O apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que resume na aplicação do tempo para a aquisição de recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição, né? Então, Joana e Emmanuel, né, nessa profunda ligação de pensamentos, nos faz refletir a todos nós, a mim, a Queiroz, não é? A todos nós. Estamos analisando cuidadosamente a nossa finalidade existencial, o porquê estamos aqui. Então, não confiando nesse trabalho da espiritualidade, né? Aí a gente vê como a fé é importante, né? Exatamente. Então, se nós não tivermos esse olhar para além da vida material, nós seremos justamente esse desesperado sem remissão. Mas quando eu abro, né, e compreendo qual é a finalidade da minha vida aqui, que não é me desesperar tendo que ser o primeiro do trabalho que eu exerço, porque eu preciso ganhar muito, porque eu tenho que ter melhor, eu tenho que ter as coisas, né? Eu preciso ter um corpo perfeito, porque todo mundo... Então, a gente vai entrando numa loucura que é nos colocado e nós não vamos compreendendo a finalidade da existência. Olhando para essa finalidade, eu vou entender que eu estou aqui como um trabalhador numa tarefa santa, que é isso que Emmanuel coloca, numa tarefa santificante. Quando a gente olha para isso, para essa fala de Emmanuel, para essas colocações de Joana, meu Deus, a gente fica imaginando se esse conhecimento, essa oportunidade de conhecimento da espiritualidade, como alivia os nossos corações, porque só
fica preso à ansiedade, aquele que não compreende o objetivo da vida. Ou seja, que tudo passa. Ou aquele que faz desse objetivo do aspecto, né, tido como religioso, sim, porque o que nos liga no mundo a termos de cientificidade, né, cientificidade e de religação com o plano espiritual é a religião, né? Mas só que a religião vista por esse escopo limitador do que ela não é, do que ela não é, algo assim de sacristia, algo assim de pura vertente cultural, né? Como se fosse apenas uma parte do processo social da humanidade e não como algo que deve nos preparar para uma existência melhor, mais fraterna, mais moral e mais elevada com relação ao propósito do retorno, não é? Dar um retorno à vida verdadeira mesmo. A gente vê que isso também é fator que proporciona ansiedade. Essa falta de entendimento do que seja a verdadeira religião. Porque confunde a cabeça das pessoas. E ao confundir, atormenta, e ao atormentar gera descrédito, gera descrença e deixa de robustecer a fé. E aí as pessoas vão buscando outros caminhos, outros meios, porque estão desesperadas. Porque entram na ansiosidade de forma até natural. Porque é como se ela buscasse aqui e não encontrasse, buscasse acolá e não encontrasse, buscasse em outro canto e não satisfazesse. Então, é muito importante, principalmente para nós, meus irmãos, que já conhecemos essa terceira revelação, essa lucidez que é a doutrina espírita, né? Que nos mostra esse caminhar em porto seguro, em bases sólidas realmente com a nossa realidade. Quando eu falo a nossa realidade, é quem somos de fato, seres espirituais, vestindo momentaneamente para aprendizado uma roupagem física, que passa, é transitória e que está no seu cabedal de nos proporcionar uma excelente oportunidade, não importa a perspectiva do que eu estou vivendo, né? No sentido da vida que me foi lançada ou que eu proporcionei na colheita, né? Que eu me proporcionei para o aprendizado. Porque quando a doutrina espírita descortina tudo isso para a gente, a nossa vida, ela passa a ter um brilho diferenciado. Ela passa a ser uma oportunidade e não uma sentença condenatória, né? E não um limiar de sofrimento, de base que vai me fazer, muitas vezes, desacreditar. Porque quando a gente enxerga nessa forma, né, como Emmanuel fala aqui, santificante, esse lado religioso, a fé robustece, a esperança se consolida e a reencarnação, meus irmãos, ele testifica a chave de todo o processo, de toda a misericórdia, de toda a justiça, né? De todo o caminhar firme, porque um dia vai passar, um dia eu vou transformar, um dia eu vou estar melhor, um dia a dor, a doença, a angústia vai desaparecer, e tudo isso, Maria Lourdes, depende única e exclusivamente do exercício favorável da minha vontade. E nesse sentido, quando eu uso essa minha vontade para favorecer-me nessa caminhada, aí a gente parafraseia Jesus: ajuda-te, e o céu te ajudará. Bata e a porta vos se abrirá. Venha a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É como Paulo diz aqui:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é? É o sentido da gente ir, de a gente buscar, da gente transformar, da gente conhecer e reconhecer-se nesse processo maravilhoso que é a vida. Isso. E aí, de onde é a dificuldade, né? E Emmanuel continua, né, trazendo que indubitável que as paisagens se modificaram incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Né? Ou seja, nós não vamos ser, não estamos aqui para dizermos que nós temos que ficar zen todo o tempo, as coisas vão acontecer e a gente não vai dar conta disso. Não, não é isso. É que mesmo diante, como ele diz aqui, da alegria ou da dor, que nós possamos estar numa atitude adequada. Se estamos vivenciando um momento que precisamos agir, resolver, vamos buscar condições para que a gente possa ser resolutivos, né? Resolutivos. Porque se a gente ficar numa... meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Meu Deus do céu, isso não poderia... Então, eu vou perdendo um tanto de energia e de tempo sem nada resolver. Energia que poderia estar sendo usada justamente para elucidar, para resolver, para transformar. Então, o que a gente pode fazer no momento desse, quando estamos diante de algo que muitas vezes não está na nossa condição de resolver? Porque olha, meu filho está namorando com uma menina e eu não estou gostando da menina. Sim, nesse momento você vai fazer o quê? Você precisa estar junto do seu filho, estou dando um exemplo, né? Junto do seu filho, conversar, abrir o diálogo, para que ele possa trazer algumas coisas e você aos poucos ir observando se aquela sua preocupação não tem fundamento ou não, porque às vezes as nossas preocupações não têm fundamento. Nós estamos nos preocupando à toa. E quanto nós estamos gastando de energia com isso? Né? Porque muitas vezes a nossa ansiedade está pautada nos nossos preconceitos sobre as coisas. Então nós vamos entrando num processo de fazer um conceito equivocado de algo, sofremos por esse conceito que nós criamos e quando chegamos, na verdade, não é nada daquilo, nós perdemos um tempo. Então nós precisamos observar as coisas. E uma coisa muito interessante de um site sobre psicologia que eu acompanho, que ele traz aqui assim umas dicas interessantes que eu concordo, né? Quando ele diz o seguinte: diante da preocupação e da ansiedade, aceita a incerteza. Quem é que tem a certeza de tudo que vai ser do jeito que eu quero? Pode acontecer mil coisas, né? Por isso que Pedro diz aqui: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não temos como... Ou seja, acredita no Cristo. Né? Uma bolinha de cristal para dizer vai ser desse jeito. Nós não temos. Nós vamos construir da melhor forma, nós vamos nos preparar da melhor forma, mas nós não temos como prever o que vai acontecer. Então, aceite a incerteza. A incerteza nos propicia ver se a gente pode melhorar e não ficar na angústia. Então, como isso é importante, né? Porque as paisagens, como Emmanuel diz, vão se modificando. Ora nós vamos estar bem, ora vai ter algo que vai nos fazer refletir, pensar mais, ter mais cautela e buscar sempre as melhores soluções e não perder um tanto de tempo com pensamentos inúteis. E aí tem outro ponto bem interessante que ele diz assim: crie um período para preocupação. Como assim criar um período? Ou seja, imagine, existem pessoas, né, que passam o dia todo pensando naquilo. Elas não vão dar conta. Então,
Quando você vê que o pensamento vem, tá, pensou sobre aquilo, tem uma solução naquele momento, não, então vamos fazer outra coisa. Vamos buscar outras coisas. Não vou passar o meu dia com aquele pensamento repetitivo na minha cabeça, né? Então vá escutar uma boa música espírita, vá ler o Evangelho para que haja uma elucidação melhor das soluções que possam chegar, né? Vá fazer algo. Vá caminhar. Né? Vá caminhar, vá fazer uma atividade física. Vá brincar com seu filho, vá fazer uma atividade física, ou seja, saia daquele foco doentio. Isso, né? Deu tempo. Deu tempo. Que não existe coisa melhor para a gente, às vezes, até abrir nossa mente, do que a gente sair daquele ponto e ir ver algo novo. Vai cuidar do jardim, vai conversar com uma amiga, vai fazer algo, seja útil, trazer utilidade para o seu dia, né? E outro ponto interessante. Utilidade e movimento. Movimento útil. Exatamente. Não é? Porque a gente precisa, nós não somos máquinas de trabalhar. Nós temos a necessidade de muitas e muitas situações e ocasiões parar um pouco para refletir, para reabastecer, para realinhar os pensamentos, não é? E o lazer é oportuno para que a gente possa enriquecer-se novamente. Mas infelizmente o que é que a gente vê? A ideia de lazer das pessoas é uma ideia totalmente equivocada também, totalmente fora da realidade do que teria de ser. É aquele lazer que desgasta, é aquele lazer que me proporciona uma perda de energia que eu poderia estar realinhando para utilizar de forma mais satisfatória. Infelizmente, esse o lazer é tido como excessos. Isso. Extravasar, né? E só que nisso a gente está complicando mais, a gente não está resolvendo. A gente está na verdade, a gente está se embriagando momentaneamente, mas não está resolvendo a situação. Isso. A situação vai vir. O que tem de ser resolvido vai continuar naquele processo. Então, essa dita que você falou do site aí é fantástico. Entregue-se ao que mesmo? Entregue-se ao inesperado, é isso? É que você não tem, que a gente não tem o controle de tudo, né? É aceitar as incertezas. As incertezas, entregue-se às incertezas. Ou seja, se você confia na espiritualidade, robustecido na fé, você não vai ficar, você vai ter que ser assim mesmo. Não. Mas pode, e às vezes aquilo que a gente acha que seria o melhor não é. Exatamente. E acontece completamente diferente, porque aquele é o melhor que nós precisamos, não é? Então... é aquela história de morrer de festa feito peru, né? Exatamente. Então, Emmanuel traz outra coisa aqui, ele diz o seguinte: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não esqueçamos a receita de Pedro. Qual é a receita de Pedro, Queiroz? Justamente acreditar. Resumindo, ansejando, é ter fé, é ter esperança, é olhar para o guia que cuida de nós, sempre cuidou de nós, jamais nos abandonou, sempre está ali acreditando piamente que somos capazes. Não é à toa que ele disse que nós éramos deuses, que nós éramos o sal da terra, que a gente poderia, inclusive, um dia fazer o que ele fez e muito mais. Será que esse homem acredita em nós? Será que esse homem tem dimensão da capacidade que nos cerca? Sim, isso. E aí você trouxe a resposta justamente para o ponto que eu ia trazer como sugestão aqui, né? Desafie os pensamentos negativos. Desafiar os pensamentos negativos. Quando Jesus disse para nós, vós sois luzes, ou seja, vem um pensamento negativo, acredite que você pode, né? Faça uma oração. Eu não vou pensar desse jeito. Não entre né? na sombra. Isso, né? Não se entregue ao pessimismo. O momento de dificuldade passa, minha gente. Isso. E a gente deve procurar fortalecer e vivificar os momentos de esperança, os momentos de verdadeira felicidade, que são conquistas
que justamente por esse descortinar desse processo maravilhoso de autoconhecimento é que vai ganhando intensidade, vai ganhando vida, vai ganhando perenidade. Enquanto a gente não fizer isso, esses desafios, né, buscando essas soluções, buscando essa fé, essa entrega, a coisa vai continuar complicada, a coisa vai continuar difícil. Exatamente. Então, é justamente ele, aí ele traz uma próxima, Queiroz. Quer ler? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Ou seja, pega as tuas inquietudes e joga elas sobre as esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Isso. Ou seja, transmuta angústias em esperanças, inquietudes em fé, né? Exatamente. E nesse processo que a gente vai podendo ter esperança, a gente vai acalmando o corpo. E aí a gente vai precisando aprender a cuidar de nós, cuidar dos pensamentos, cuidar das nossas ações, né? Cuidar das nossas emoções. Se a coisa está ficando muito difícil, busca ajuda, né? Busca ajuda de um amigo, né? Compartilhe com alguém que você sabe que pode te dar uma boa orientação. Vá a uma casa espírita e faça um tratamento espiritual, vá às palestras, busque grupo de estudos para você poder, então, vai encontrando caminhos, cuide-se, porque muitas vezes o ansioso, Queiroz, ele sempre acha que precisa algo acontecer de fora, porque ele não lida bem com aquilo, ele não consegue se desapegar daquilo, né? Ele não consegue entrar nesse desapego, muitas vezes. Então, desapegar-se dos problemas não é achar que não precisa resolver isso, porque não é isso. Não é entrar na acomodação, mas é compreender que se eu estiver mais livre na esperança e não na angústia, as coisas poderão ser melhores solucionadas. E às vezes seria completamente diferente daquilo que eu estava pensando. É como o Humberto diz aqui, que a esperança pode ser construída no esforço, aprendizado e fé. Perfeito. Né? Então, tudo alinhado no propósito da vida. Já estamos chegando ao nosso finalzinho, né? Vamos ler aqui o último parágrafo. E aí Emmanuel nos diz: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Olha só. Então, eu vou até reler para a gente ir pensando junto. Justo é desejar. Então, o que nós... E Ana diz o seguinte, porque o ansioso, ele é um preocupado por excelência, né? Ana Fátima, outra companheira nossa que está acompanhando nosso estudo, disse alguma coisa bem interessante que ela extraiu do livro Renovando Atitudes, que a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente. Sim. Né? Imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Exatamente, né? Ana. Ou seja, você fica imobilizado, você fica sem ação diante de algo que muitas vezes é uma besteira. Ana trouxe um ponto muito importante, porque o ansioso, ele está tanto pensando no que vai acontecer ou está preso no futuro.
no passado. No passado. Ai, meu Deus, mas aconteceu E ele isso. deixa de viver o presente. Ai, aconteceu isso, pode acontecer de novo, mas isso aconteceu, isso. Então, Ou será que vai ou acontecer? será que vai acontecer de novo? Então, e o hoje? O que é que eu posso construir? Aí é justo desejar firmemente a vitória da luz. Como é que eu vou buscar a vitória da luz? Buscar a paz com perseverança. Perseverança. Mais ou menos o que Vanberto colocou ali, né? Isso. Aprendizado, fé, construção, esforço, não é? Exatamente. Aí veja, se eu busco a paz, eu vou buscar cuidar de mim. Eu vou estar em conexão, né, comigo, podendo compreender, porque a paz do mundo começa em mim, né? E aí ele disse, mas eu vou continuar, e quando eu compreendo isso, eu vou perseverando. A perseverança está ligada, olha só o que ele bota, disciplina. Disciplinar-se. Então, para eu ter a paz, eu tenho que buscar a paz, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que me disciplinar. Me disciplinando, perseverando e buscando a paz, eu vou estar em união com os planos superiores. E estando em união com os planos superiores, eu vou insistir por manter essa sintonia, porque eu posso com as esferas, né, mais altas. Porque eu posso me sintonizar hoje e amanhã não sintonizar. E nós somos muito disso, né? A gente anda naquelas linhas de frequência alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Exatamente. Dificilmente a gente se mantém naquele padrão. E isso é péssimo, porque mostra como a nossa fé ainda não atingiu aquela proporçãozinha que Jesus disse que bastava ela para que a gente pudesse fazer erguer até uma montanha, que é a proporção de um tamanho de uma semente de mostarda. Exato. Não é? E aí quando o Emmanuel fecha que ele diz, insistir por sintonizar com as esferas mais altas, não ouvides, porém que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Se eu estiver na ansiedade, eu vou cair. Mas se eu estiver sintonizado com as esferas mais altas, unindo, né? Estando em união, me disciplinando, tendo sempre perseverando que as coisas vão melhorar, eu vou ter paz. E é tão fantástico isso, porque quando eu me mantenho nesse padrão, gente, isso aqui é uma verdade, eu estou unido aos planos superiores. É um exercício. Eu estou unido ao que é de melhor no universo, ao que alicerça a vida. Exatamente. Então vale a pena, vamos refletir, vale a pena manter-se na ansiedade, manter-se desconectado com a verdade, como ela é? Vai resolver alguma coisa? Vai nos trazer satisfação? Então, a entrega é o melhor caminho, mas uma entrega alicerçada no que é verdade, no que é justo. Porque o caminhar, por mais que eu encontre pedregulhos, por mais que eu encontre espinhos, é só uma parte do processo. A gente tem que ter ciência disso. É só algo que foi plantado e não é punição. É uma plantação que quanto mais rápido eu colher, quanto mais rápido eu fazer por onde acertar e consertar, lembremos-nos, meus irmãos, da fala do Cristo: misericórdia quero, sacrifício não. Então, caminhar com Ele, entregar-se a esse ser que sempre cuida de nós, como disse Pedro, é o espetáculo da vida. É o favorecimento para o melhor do ser, para a resolução e para que a gente possa lograr, sem dúvida, momentos de plenitude com mais determinação, com mais veemência. E, sinceramente, meus irmãos, nós que abraçamos essa doutrina maravilhosa, nós temos
tudo ao nosso alcance, para sermos seres felizes na realização desse processo que é em nós mesmos, porque o resto é consequência. Então vamos deixar a ansiedade de lado, né? E quando ela chegar, sim, afinal de contas nós somos humanos ainda, aliás, não somos humanos, nós estamos aprendendo a ser humanos, né? É natural que hora ou outra me sinta meio desgastado, meio ansioso, mas que nesse momento lembremos com mais firmeza do Cristo de Deus, desse que sempre cuida de nós. Então essa é as minhas palavras finais para o estudo maravilhoso dessa quarta-feira em mais um Página Aberta. Mari Lourdes. Um abraço a todos, que possamos ficar na paz e cultivar a paz em nossos dias. Muita luz. Obrigado a todos, um beijo enorme no coração de cada um. E até a próxima quarta-feira às 20 horas com mais um Página Aberta.